Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa de São Brás, bispo e mártir. São Brás é muito venerado nas igrejas do Oriente e do Ocidente, sobretudo pelos milagres a ele atribuídos. Segundo a tradição, foi bispo de Sebarte, na Armênia, e morreu mártir sobre Licênio, em 320 a 324. É invocado contra as doenças da garganta, justamente porque uma criança havia ingerido uma espinha de peixe, ficou na garganta dele, ele estava ali prestes a morrer, convulsando, e a mãe levou para São Brás, e São Brás deu uma bênção, e por milagre, aquela criança ficou livre daquela espinha. Por isso que ele é o padroeiro da garganta. Então hoje, invoquemos, peçamos a São Brás por todos aqueles que se encontram com problema na garganta, câncer e tantas outras doenças.
para que sejam curados dos seus males. O evangelho de hoje, meus irmãos, está em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o 20. Vocês viram essa narração comprida de uma situação de um homem que estava possuído por uma legião de demônios. Até agora, meus irmãos, nós vimos pessoas possuídas por um demônio. Agora é uma legião, muitos demônios estavam ali naquele homem. E vocês veem que é interessante que quando Jesus já o manda embora, Jesus pergunta para ele quem é ele. É legião, porque somos muitos. E aqui Marcos, ele detalha assim, com tanta facilidade a situação que aquele homem estava. Ele morava no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Que condição esse homem chegou, meus irmãos. Vocês veem o que é que Satanás faz na vida de uma pessoa? E hoje nós encontramos aí pessoas dizendo que o demônio é bom, que ele é maravilhoso, pessoas se consagrando a Satanás, o satanismo crescendo. Claro que não vai ter muitos adeptos, não. Tem muitos aí que estão indo, mas não vai ser essa multidão toda. Porque até psicologicamente nós já sabemos que o demônio é mau. Mas há daqueles que estão dizendo que ele é bom, trazendo filmes, mostrando Lúcifer como uma pessoa muito boa, muito atraente e tudo mais. E, infelizmente, por falta de doutrina, por falta de conhecimento, ou por ilusão dos ateus, materialistas e sabe lá o quê, muitos estão se iludindo e indo atrás. Mas o que o demônio quer fazer na vida nossa é nos destruir. Tem cabimento uma pessoa que estivesse na sua sã consciência, está no meio dos túmulos, gritando, se cortando. As pessoas chegavam perto e gritavam. E dizer que isso é bom? Não vamos nos iludir, não, meus irmãos. Não nos iludamos. Existem religiões pagãs que são dedicadas inteiramente a Satanás. As pessoas se mantêm escravas de Satanás. É só você olhar ao redor por aí que você vai ver o comportamento dessas pessoas, a forma como elas agem, a expressão do rosto delas não expressam serenidade, mas muitas vezes medo. Tomemos cuidado. Então, há uma ala que diz que o diabo não existe. E por isso negam, né? Negam a existência do diabo mesmo. Por outro lado, já tem aqueles que dizem que ele é bom e estão querendo servi-lo. E graças a Deus, os católicos, sabendo muito bem quem ele é, os católicos não entram nessa história. Porque nós sabemos que Jesus veio do céu
para destruir as obras do diabo. Porque ele veio com a missão dele de querer nos roubar de Deus, destruir e matar. O matar aqui é levar a nossa alma para o inferno. Ir para o inferno é como uma morte. Só que é uma morte que a morte não acaba. A alma vai para o inferno e ela fica para sempre. E quando houver a ressurreição da carne, o corpo ressuscitado irá ao encontro da alma que está no inferno para ficar lá sofrendo por toda a eternidade. E como nós somos de Deus, é óbvio que nós queremos ir para o céu. Nós somos de Jesus. E vocês viram quando Jesus chegou, quando eles viram essa legião, né? Então eles viram Jesus, eles caíram por terra de joelho. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes mais. Porque essa legião, meus irmãos, faz parte daquele grupo que, junto com Lúcifer, com o pecado da soberba, da inveja, eles foram expulsos do céu e vieram à terra agora para querer nos desviar de Deus, uma vez que eles se desviaram para sempre. E o fato de ele dizer que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, é porque ele sabe que Jesus é Deus, porque ele adorava Jesus lá na eternidade. Ele é obrigado agora a adorar, mas ele não quer adorar. Ele quer blasfemar. É por isso que o número de blasfêmias vem aumentando nos tempos de hoje. Blasfêmias, sacrilégios e tantas outras coisas. Pessoas fazendo ali no carnaval, colocando o diabo, pisando em Jesus, arrastando Jesus, como se Jesus fosse um fraco. Recentemente aí nós vimos aí nas redes sociais um homem lá fazendo striptease como se ele fosse Jesus, e tantas outras blasfêmias em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa é uma ação do maligno, é uma ação do mal. Mas graças a Deus, nós temos Jesus, que diante do seu poder, porque ele é Deus, os demônios gritam para ele: viestes aqui para nos perder? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes mais. Que Jesus esteja aí mesmo para atormentá-los. Que atormente mesmo. Porque nós somos de Deus, nós somos batizados, nós pertencemos ao Senhor. E aqui tem um detalhe. Você viu que eles pediram para ir para os porcos? Porque os porcos são considerados, lá no judaísmo, era considerado como animais impuros. Então eles vão lá, saem do homem, possuem os porcos, se jogam no mar e morrem todos. E agora nós nos deparamos com aquele homem que vivia se cortando, se jogando no chão, gritando no meio dos túmulos, vivendo no cemitério, naquela situação degradante. Agora nós encontramos o homem livre, porque Jesus veio nos libertar. Aquele homem estava livre, a serenidade voltou ao rosto dele. E é bonito, meus irmãos, que ele não quis mais largar Jesus. É isso que acontece. Quando a pessoa está possuída pelo diabo, quando ela vive agindo conforme o diabo, ela se afasta de Deus. Vive longe de Deus. Mas quando ela é liberta, ela quer ficar com Deus. Foi isso que ele quis. Mas como Jesus foi rejeitado por aquele povo, porque imagina, era para aquele povo ter se alegrado, porque Jesus está aqui numa região de 10 cidades, que é uma Decápolis,
cidades pagãs. E vocês viram que eles viviam dos porcos. Como Jesus veio e a quantidade de porcos foram mortas, ele disseria, ele veio aqui para tirar tudo de nós. Você vê que o materialismo impera. Era para eles se alegrarem diante daquele homem que estava salvo, que estava liberto. Era para eles terem se alegrado e dito, graças a Deus, agora nós encontramos o Deus verdadeiro. Não. O que foi que eles fizeram? Expulsaram Jesus da cidade. Da mesma forma como Jesus expulsou aquela legião de demônios do corpo daquele homem, o povo daquela cidade expulsou Jesus da cidade dele, da cidade deles. Vocês viram a atitude de Jesus? Jesus não discutiu. É assim, meus irmãos. Se a pessoa não quer saber de Jesus, Jesus não vai ficar discutindo, não. Eis que estou à porta e bato, está lá no Apocalipse, no capítulo 3. Se abrirdes, eu entrarei e cearei convosco. Se não abrirdes, eu não entro. Se eles não quiseram Jesus foi embora. Mas ele deu ainda a condição para aquele homem que foi liberto de proclamar a boa nova. Então, aquele homem ficou encarregado de falar para eles que quem havia tirado os demônios dele foi Jesus Cristo, o Senhor. E ali a evangelização foi acontecendo através daquele homem. Mas o povo daquela cidade não quis saber de Jesus. Meus irmãos, quando uma pessoa não quer que Jesus entre na vida dela, Satanás é que vai tomar conta daquela vida. Entendam isso. Ou Jesus vai fazer parte da vida daquela pessoa, ou se Jesus não fizer, quem vai fazer parte é o diabo. Então, aqueles que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são conduzidos pelo diabo. E aqui eu não estou nem falando de questão de possessão, não. Mas eles são conduzidos pelo diabo. Quem não quer saber de Jesus é conduzido pelo diabo. Ou aquela casa, ou a vida daquela pessoa, ela é possuída por Deus, ou ela é possuída pelo diabo. Ou é conduzida por Deus, ou será conduzida pelo diabo. Não existe meio termo. Por isso, meus irmãos, não vamos fazer como o povo daquela cidade. Não vamos abandonar Jesus. Nós somos batizados. No dia em que nós fomos batizados, quem passou a habitar dentro de nós foi a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso se chama inabitação, ou seja, aquele prefixo in quer dizer dentro, in. Habitação, então, a habitação do Senhor em nós, dentro de nós. Santa Elizabeth da Trindade, ela compreendeu muito isso. E quando ela compreendeu, meu Deus do céu, quando ela tomou aquele tino de entendimento de que ela é a habitação de Deus, nossa Senhora, ela vivia voltada sempre para o interior. Deus habita em mim. Deus habita em nós, meus irmãos. E é isso que acontece justamente quando nós participamos da Santa Missa e ali nós comungamos. Quando nós recebemos Jesus Cristo, Jesus naquele momento ele está dentro de nós, na sua humanidade, na sua divindade, na sua realeza. Deus dentro de nós, quem precisa habitar dentro de nós é Deus. E não vamos permitir que Deus saia da nossa vida. Deus sai da nossa vida quando nós damos permissão ao pecado. O pecado mortal tira Deus de nós. Então vamos andar na graça e vamos pedir a Deus que Ele continue habitando dentro de nós.
Nós não podemos ser conduzidos nem por Satanás e nem pelos seus seguidores, os demônios, aquela legião dentro daquele homem. Quem habita dentro de nós é Jesus. Diga comigo isso. Quem habita em mim é Jesus Cristo. Quem habita em mim é a Santíssima Trindade. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Que a Virgem Maria pise na cabeça da serpente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que pela intercessão de São Brás, todos os males da garganta, todos aqueles que sofrem de problemas na garganta, seja dissipado no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.